As Crônicas da Era do Gelo, volume 1. Esse aqui é mais um mangá do Jiro Taniguchi, que está sendo publicado aí pela editora Pipoque Nankin. Esse mangaka ele já teve alguns mangás publicados aqui no Brasil. Acho que ele teve dois pela editora Devir, que foi O Homem que Passeia e O Gourmet Solitário. E eu gostei bastante das histórias que ele escreve. São histórias assim, esses dois mangás que eu citei, eles são mangás bem pacatos, que em geral mostram uma pessoa no mundo moderno, andando, caminhando pelo bairro, vendo coisas cotidianas, vendo paisagens de meio que urbanas, e sem nada assim muito cheio de ação, muita tribulação. Um negócio bem bucólico, bem tranquilo e com ilustrações de paisagens belíssimas que o Jiro Taniguchi desenha. E eu gostei bastante da proposta. E o autor também publicou aqui no Brasil um mangá que já saiu há muito tempo, mais de 10 anos, que foi o Livro do Vento, que é um mangá com uma história de samurai. Então, assim, ele é um autor bem, como posso dizer, ele escreve de todo tipo de gênero. Você vê que esses dois mangás que eu citei é uma coisa assim bem... Uh, um tipo de história bem diferente do que foi esse mangá anunciado pelo Ipok Nankin, que é um mangá de ficção científica. Uma ficção científica meio pós-apocalíptico. E eu fiquei interessado justamente por causa dessa diferença de temas que o autor aborda aqui. Ele tinha uma história que eu gostei de um tema bem diferente, cotidiano, tranquilo, e aqui uma ficção científica pós-apocalíptica, sendo que eu gostei muito da arte dele, e eu fiquei assim, pô, pode ser uma leitura interessante. E realmente as Crônicas da Era do Gelo, ele começa assim com o Jiro Taniguchi meio que querendo mostrar para o que veio. Ele parece assim no primeiro capítulo querer dizer, olha, essa aqui é uma história adulta. E o que ele apresenta? Um mundo pós pós mudanças climáticas em que a Terra toda sofreu mudanças grandíssimas e que agora tem um clima completamente gelado, o gelo dominou a Terra. E o autor nos traz uma estação de extração de carvão que fica meio que no Círculo Polar Ártico, uma das regiões mais geladas e mais vulneráveis a mudanças climáticas, e vai mostrando um pouco da tripulação dessa estação que fica num buraco imenso lá para extrair o carvão das profundezas do gelo, e vai mostrando assim a cara desse lugar, que essa tripulação fica isolada por bastante tempo, fica anos sem ver uma cidade de fato. E no primeiro capítulo, o Jiro Taniguchi já mostra coisas como o uso de drogas, prostituição, sexo, e para mostrar que meio que assim, não, essa aqui é uma história adulta, é uma história diferente é uma história diferente desses outros mangás que eu escrevi que eu estou querendo mostrar. Isso logo de cara chamou a atenção justamente pela diferença do tipo de história que está sendo contada pelo autor e também porque ele desenha muito bem. Os panoramas que o Jiro Taniguchi desenha, o maquinário que ele desenha, é tudo muito bonito, tudo muito bem feito e eu gosto realmente muito da arte dele. Tem umas cenas assim que mostra paisagens geladas, que vai mostrando um pouco da estação, que é tudo muito bem desenhado e eu olho assim e penso, caramba, isso aqui é muito legal. E o que acontece? Nesses primeiros capítulos, o Shiro Taniguchi vai mostrando essa estação, e ele apresenta o protagonista, que é Takeru, que é um japonês, é importante isso porque a estação ela não fica no Japão, nem perto do Japão. Na verdade, o Takeru é o único japonês que aparece na história. Ele tem um casting de personagens bem diversos. Eu identifiquei nomes russos, franceses, americanos, inclusive um nome que pode ser muito bem brasileiro, ou talvez espanhol, mas tem muito cara de brasileiro, que seria uma tripulação bem heterogênea dessa estação. E que uma estação que logo as coisas vão dando errado. Porque acontece? Essa estação de extração de carvão, eu acho que é Talpa, se não me engano o nome dela, ela fica num lugar bastante vulnerável e estão começando a acontecer mudanças climáticas, o inverno está chegando mais rápido do que as pessoas que estão na estação haviam previsto. Isso faz com que eles acabem presos lá e precisem dar um jeito nessa situação. Em meio a isso, a falta de preparo para as mudanças climáticas, os ventos fortíssimos que acontecem na região, as diferenças de pressão e tudo mais, fazem com que aconteça uma série de acidentes. E logo o Taqueiro, que é filho bastardo do dono da empresa que tem essa estação, ele logo se vê no cargo de diretor do lugar inteiro, por causa do falecimento do diretor antigo,
e obrigado a gerenciar tudo isso que está acontecendo. E o Takeru ele é bastante relutante de início, e o mangá dedica vários capítulos a esse crescimento do personagem, desde um jovem irascível e rebelde que não quer lidar com aquilo, tem bastante raiva do pai dele, por causa que mandou ele para esse lugar nenhum, aparentemente por punição, quando na verdade pode ter sido meio que uma espécie de formação de caráter para ele ver como vivem as pessoas nesse lugar em que a empresa faz essas operações, pelo menos é o que dá a entender. E nisso o Takeru vai passando por esses momentos em que ele precisa pouco a pouco assumir a liderança, enquanto vai enfrentando essas mudanças climáticas, e quando ele finalmente sai da estação, justamente para procurar por ajuda, não é exatamente spoiler eu diria, porque faz parte da proposta da história, apesar de acontecer lá pela metade, ele vai tendo contato com algumas lendas, alguns mistérios envolvendo como o mundo, que é a Terra, ficou tomado por gelo e o que está acontecendo agora com essas novas mudanças climáticas que estão acontecendo aí, afetando essa região onde ele está. E assim, a proposta do mangá é bem interessante e você vai vendo várias ideias que o Taniguchi vai lançando que são ideias muito boas. E isso acompanhado da arte dele, que é sempre fenomenal. Tem uma cena aqui que aparece um urso, ou ursus, como ele chama, tipo como se fosse em latim, é realmente muito legal. Isso junto aos panoramas que ele desenha, que eu acho que são fenomenais. Aqui é o buraco onde lá dentro fica a estação. Que os personagens vencem esse negócio depois de vários problemas que eles precisam passar. Só que esse mangá ele tem um grande problema. Embora o Taniguchi aqui eu perceba que ele seja muito mais, como posso dizer, focado do que muitos mangakás que muitas vezes não trabalham a progressão da história de um jeito que nós ocidentais estamos mais, como posso dizer, familiarizados em questão de prenunciar acontecimentos, prenunciar coisas que vão acontecer e aos poucos revelando coisas que você pode ir inferindo antes que as coisas realmente aconteçam. Eu diria que ele tem uma narrativa bem ocidental nesse mangá. Esse mangá tem um grande problema que é que talvez ele vai direto ao ponto demais. Você vai lendo e você entende exatamente o que ele quer fazer e pensa, pô, isso aqui é legal. Ele está querendo fazer o leitor se familiarizar com a estação, ele está querendo mostrar o crescimento do taqueiro, ele está agora mostrando o taqueiro assumindo a liderança. E você vê tudo isso acontecendo e fica, pô, maneiro o que ele está tentando fazer. Só que acontece tudo tão rápido que parece que algo se perde no mangá, como se o autor criou uma ideia muito legal, criou um mundo bem interessante, mas ele vai passando as coisas, atropelando tudo, sem dar tempo de você absorver aquilo, sem dar tempo de você ver de fato aquelas coisas interessantes que ele está apresentando e criando florescerem e você ter uma história bem maneira em cima daquilo. Então eu vou lendo esse mangá e a impressão que eu tive é que é meio que um resumo. É um resumo do que ele poderia ser. O que é bem complicado, já que ele é um mangá em 2 volumes. Então, se esse aqui já parece bem resumido, eu tenho certeza que vai chegar no segundo volume e as coisas vão ser tão apressadas quanto foram nesse aqui. Não é nem que as coisas aconteçam com pressa, na verdade, porque o roteiro dele, o Taniguchi tira bastante momentos para mostrar umas cenas do cotidiano, umas cenas aqui que mostra só um panorama do lugar onde eles estão. Então, não é como você for lendo um negócio que parece rápido, mas os acontecimentos do capítulo são muito abreviados. Tem um momento que ele mostra, não, Piratas do Gelo, e você pensa, pô, Piratas do Gelo, um conceito interessante. E aí mostra o ataque dos Piratas do Gelo que eles fazem a uma embarcação que estaria levando mantimentos à estação de carvão, e aí você passa o negócio em 2 páginas e não é uma coisa tão relevante para a história em si. É um detalhe que ele acrescenta para colorir a trama, colorir a ambientação, só que você olha e pensa, pô, isso aqui deveria ter um desenvolvimento melhor. Eu deveria ter visto mais tempo da estação, da Talpa, funciona. Eu vou até ver essa desgrama de nome. Eu tenho esse problema. Eu não faço roteiro, eu vou contando as coisas como vão me vindo à cabeça e muitas vezes um nome que eu achava que não iria precisar falar.
eu acabo precisando falar e eu acabo me enrolando. Mas enfim, eu vou falar só a estação de extração de carvão mesmo. É Talpa, Estação Mineradora de Carvão, pronto. Que é um tipo de toupeira, um gênero das toupeiras. E aí sim, você fica com a sensação de que você precisava ver mais da Talpa, do funcionamento normal da Talpa. Isso é até apresentado no primeiro capítulo, mas precisava de mais. Precisava de mais coisa. É como se aqui você... É isso, como se fosse um resumo do que poderia ser. Como se... É uma sensação estranha, porque como eu falei, você não sente que a história está apressada, mas você sente que ainda assim que ela está resumida. Como se alguns desenvolvimentos que deveriam ser um pouco mais lentos para você estar vendo aquelas ideias florescerem melhor, estão passando em um ritmo que mostrou isso, pô, isso é legal, acabou, passou. Mostrou isso, pô, isso aqui passou. Então, eu fiquei com uma sensação de que esse mangá poderia ser muito excelente se ele tivesse mais ou menos o tamanho de Akira. Akira tem 6 volumes, isso aqui tem 2, só que os volumes de Akira têm até mais páginas em geral. E eu fiquei com essa sensação de que aqui temos uma proposta muito boa, uma proposta muito madura e bem pensada, só que vai chegando no final e você pensa, só isso? Deveria ter mais disso aqui. Deveria ter mais, isso aqui não satisfaz. Eu precisaria ver mais coisas desse desenvolvimento, um pouco mais disso aqui que ele tá apresentando antes das coisas passarem e sumirem. E isso fica até bem latente nos alguns personagens coadjuvantes. Você vê que o Taniguchi tenta dar um senso de importância para eles, mostrando um pouco da relação deles com o Takeru, o que com o Takeru se relaciona com essas pessoas, mas é tão breve e as coisas vão passando tão rápido que você, tipo, esse cara foi introduzido, ó, esse cara é isso, isso e isso, acabou o cara. E aí você, porra, nem viu o cara direito, nem vi a relação dele de fato. Você entende o que está sendo construído, você entende que é uma proposta legal, mas é como se faltasse algo. É isso, eu não consigo explicar direito. Eu sinto que essa aqui deveria ter sido um mangá muito maior. Pra não passar a sensação de que tá algo resumido, pra você se sentir dentro da história, porque são ideias tão legais que chega. Não é aquela sensação de quero mais, do tipo, fiquei maravilhado com esse universo e queria ver mais. Uma sensação de gostei muito e queria ver mais disso. É mais algo, uma sensação de incompletude mesmo, como se você sentisse que tem algo errado. E não é com ritmo, não é com os personagens, não é com a ambientação, não é com a história em si, não é com o roteiro, talvez, não sei, com o escopo. É, eu nunca tive exatamente essa sensação quando é uma história. Mas, no entanto, esse ponto é um ponto que eu critico, eu acho que é a minha maior crítica a ela, embora eu não consiga definir direito, o que é um pouco idiota se você parar pra pensar bem. Mas, terminando de ler esse mangá, o primeiro volume, eu não sinto que eu posso recomendar ele. É muito bem desenhado, tem uma proposta muito legal, e os caminhos que ele toma são interessantes, e teria tudo para ser um mangá excelente, mas parece que ele foi pouco. Pouco. É isso mesmo, porque que ele foi pouco. E que você termina a leitura achando que... Não é que passou rápido demais, mas que ele foi menos do que deveria ser. Assim, eu comparo muito ele a Akira e a Náusea do Vale do Vento. E os dois têm um tamanho, um escopo que é mais, talvez, dedicado do que esse aqui. Esse aqui é como se o Taniguchi tivesse uma ideia, apresentou a ideia, passou a ideia, tchau, passei para a próxima coisa, e não parasse para expandir aquilo, mostrar a alma daquilo. É isso. Eu acho que talvez falta alma nesse mangá. Porque ele tem boas ideias, ele tem boas artes, o roteiro, na teoria, é bom, mas falta um pouco de alma, como se o autor tivesse cumprindo a obrigação de mostrar essa ideia dele, mas não conseguisse colocar alma nisso, de fazer aquilo realmente parecer algo vivo, parecer algo concreto. Então, não é um mangá que eu recomendo tanto, não. Apesar de eu ter gostado da leitura, é aquele gostar assim, gostei, gostei. E se ele fosse um pouco menos bem desenhado, eu nem faria questão de ter ele na minha coleção, depois de terminasse de ler. Mas como eu gosto muito da arte do Taniguchi,
vou acabar mantendo ele, até porque eu gosto muito desse formato que tanto a Devi quanto o Pipoca Nankin estão lançando esse formato de mangá. Então acho que eu vou acabar mantendo ele na minha coleção por algum tempo, embora haja a possibilidade no futuro eu acabar me desfazendo. Mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer sobre esse mangá. Eu vou estar lendo o segundo volume e espero que essa questão toda mude, mas eu acho muito improvável, porque no ponto que termina esse mangá você sente que vai acontecer muita coisa ainda no seguinte e tem a mesma quantidade de páginas, então vai ser nesse mesmo esquema, muita coisa, que ao mesmo tempo é pouca coisa, de alguma forma misteriosa, e eu vou acabar mais uma vez insatisfeito com essas mesmas críticas. Então, se você está na dúvida sobre comprar esse mangá ou não, eu não recomendo ele. Ele foi comparado a Akira, e isso é uma comparação muito ousada, digamos assim, mas eu acho que nesse sentido ele não chega aos pés do Akira. O Akira tem muito mais alma do que ele, apesar dele ter os méritos dele. Então, a menos que você seja um fã muito grande de mangá de ficção científica, um fã muito grande do Jiro Taniguchi, um fã muito grande da ideia desse mangá aqui, eu não recomendo tanto assim a compra dele, não. Mas quem sabe isso não muda no segundo volume. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, peço que se inscreva. Eu tô aí pouco a pouco, e eventualmente chegando aos 500 inscritos e talvez, quem sabe, um dia 1000 inscritos, embora isso vai demorar pra caramba. Mas eu fico nessa, e até meu próximo vídeo, que eu ainda não sei qual vai ser, porque esses de HQs eu tô postando tudo misturado. Mas eu vou ficando nessa, e até a próxima.